ótimo sinal. Nessa página 371, a questão 6 falava sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Quando eu digo que eu estou realizando um trabalho sobre um gás, eu tenho que entender que eu estou espremendo esse gás. Logo, o trabalho é negativo, é menos 3.000 joules. Isso deixa a questão extremamente perigosa. Então, se o gás realiza um trabalho, o trabalho é positivo. Se o gás sofre trabalho, é o mesmo que estar alegando que o gás foi espremido, comprimido. E em resposta, ele fornece 500 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Quantidade de calor, 500 calorias. A detalhe, hein? Ele fornece, se o sistema fornece, quer dizer que o sistema está perdendo. Isso aqui é muito perigoso. Quando a gente fornece calor para o gás, o calor é considerado positivo. Quando o gás é que fornece o calor, ele está perdendo energia e por isso negativo. Ele pergunta, a variação de energia interna do sistema durante este processo, ele quer o ΔU. E ele disse que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar 500 por 4,2, considerando que as respostas estão em joules, lógico. 500 vezes 4,2, 5 vezes 4,2, né? É 21. Então menos 2.100 joules. A primeira lei de termodinâmica diz que a variação de energia interna é o calor recebido menos o trabalho realizado. O calor foi menos 2.100 e o trabalho foi menos 3.000. Então a variação de energia interna é menos 2.100 mais 3.000, logo a variação de energia interna 900 joules. O que torna essa questão extremamente delicada é o fato de ter falado que o sistema sofre trabalho for negativo, e dizer que o gás, que o sistema fornece calor. Quer dizer que o sistema perdeu energia térmica na forma de calor, menos 500 calorias. Essa questão é bem perigosa, merece atenção mesmo. Claro. Já. Boa pedida, amigo. Muito obrigado, hein? Separar essas coisas aí para você. Vamos começar a fazer elas. Nesta mesma página, questão 11, falava o seguinte: uma seringa com a extremidade fechada contém uma certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente o êmbolo dessa seringa. Considere o ar como um gás ideal. Sabe-se que para um gás ideal, a energia interna é proporcional à sua temperatura. Com base nessas informações, é correto afirmar que no interior da seringa, essa história de fazer um gás se expandir rapidamente, quando a gente vai aplicar a primeira lei de termodinâmica, a gente tem que entender que o fato de ter sido rápido não deu tempo do gás receber calor. Então a transformação foi adiabática. Esse gás, quando foi expandido pelo puxão no êmbolo da seringa, se expandiu realizando um trabalho negativo. Então o número que viria aqui é um número negativo. Assim eu posso saber o que aconteceu com a energia interna. O número negativo indo para o outro lado da igualdade se transforma num número positivo. Assim eu concluo que a energia interna aumentou e, portanto, a temperatura também aumentou. Vamos ver se existe essa conclusão nas alternativas. Letra A. A pressão do ar aumenta e sua temperatura diminui. Não, a certeza que eu tenho é que a temperatura aumenta. Que aumenta, cara? Da onde que eu tirei isso? Um número positivo vai para lá? Pois é, o gás foi espremido ou expandido? Expandido. Então nós temos que rever o que eu escrevi, né? Isso era a seringa. Estava tampadinha. Quando o cara puxou o êmbolo, o trabalho foi um número positivo. Um número positivo passa para o outro lado? Negativo. Se a variação da energia interna foi negativa, quer dizer que a temperatura diminuiu.
tinha analisado como se o gás tivesse sido espremido, né? E ele foi expandido. Agora vamos de novo. Letra A. A pressão do ar aumenta e sua temperatura diminui. A temperatura diminui. Agora, a pressão tende a diminuir também, né? Para confirmar que a pressão tende a diminuir, nós podemos pegar o P vezes V sobre T igual a uma constante. O volume, o que aconteceu com esse volume? Ele aumentou. Esse número aqui aumentou. Nós vimos pela segunda lei termodinâmica que a temperatura diminuiu. Para continuar constante esse resultado, só se a pressão cair para poder compensar o aumento de volume e cair ainda mais para poder compensar a redução da temperatura. Então, analisando P vezes V sobre T, eu percebo que a pressão tem que cair mais do que o volume aumentou. Mas, professor, o caso não seria no momento que diminuir a pressão, a temperatura aumentar para variar o volume? Não. A tua pergunta é honesta, cara. A tua pergunta é honesta. Se a minha cara... Não. Assim, ó, é porque como a gente faz isso muito tempo, chega uma hora que as coisas começam a ficar óbvias pra gente. Mas não quer dizer que você tenha que ser óbvio pra ti. Pelo contrário, é natural que não seja óbvio pra ti. E é isso que você tem que fazer, tem que perguntar. Primeiro, eu lembro do funcionamento dos motores diesel, né? O motor diesel, como é que ele faz o combustível explodir dentro dele? Só por compressão do ar. Então eu, quando espremo o ar, ele tende a aquecer. Então o contrário é verdade. E eu acabei de usar aerosol de novo quando eu fui ir pra cá. Porque o cara vem, sabe? E fica geladinho. O fato de eu usar o desodorante aerosol e sentir o geladinho no sovaco, só tem uma coisa que eu posso concluir disso. Que quando o volume de um gás aumenta repentinamente, a temperatura dele diminui. E a segunda lei termodinâmica acabou de me confirmar isso que eu senti na minha pele agora há pouco. Ó. Por isso que é tão marcante isso. Como se fosse uma expansão adiabática. E isso, o fato de ser veloz é que a gente nos permite dizer que foi aproximadamente adiabática. É isso aí. Então tu vê, primeiro eu confirmei pela segunda lei termodinâmica que a temperatura cai. E não se esqueça, o desodorante aerosol é uma ótima maneira de tu lembrar disso, não matematicamente, né, na prática, na tua pele, certo? Aí eu percebi, então peraí, vou analisar o que vai acontecer com P vezes V sobre T, já que isso é um número constante para um gás, não é isso? A termodinâmica me falou que a temperatura diminuiu, aquele número de baixo vai diminuir, vai ficar menor. O volume aumentou, a própria questão me falou isso, concordam comigo? Pessoal, eu pergunto a vocês, numa divisão, numa fração, se o denominador aumenta, o resultado tende a aumentar. Se o denominador diminui, o resultado tende a aumentar. Para que isto continue constante, o que vai ter que acontecer com a pressão? Ela vai ter que diminuir para compensar o aumento do volume e vai ter que diminuir para compensar a redução da temperatura. Então eu sei que a pressão se reduziu. Eu sei que a pressão se reduziu mais do que o volume aumentou. Eu sei que a pressão se reduziu mais do que a temperatura se reduziu. Certo? Beleza? A letra A a gente já analisou, a pressão do ar aumenta. Eu acabei de demonstrar que a pressão do ar diminui, ficou falso o item A. A pressão do ar diminui e sua temperatura aumenta. Verdade, a pressão diminui e a temperatura aumenta. Na humildade vamos analisar os outros itens. Letra C. Como? Temperatura diminui. Diminui. Certo. E ali está escrito aumenta. Está dado o errado. Falso. Letra C. A pressão e a temperatura do ar aumentam. A temperatura diminui, a pressão diminui. A pressão e a temperatura do ar diminuem. Agora sim. Agora sim. Item D. Tu vê, né, cara, é uma questão bobinha, mas provar o que está acontecendo é chato, né? Provar usando a primeira lei termodinâmica, provamos que a temperatura diminui, e usando a equação geral dos gases perfeitos, provamos que a pressão diminui. Tem uma outra questão dessa que fala da proporção em que diminui. Então é importante saber que a pressão diminuiu mais do que o volume aumentou. Diminuiu mais do que a temperatura diminuiu. Ótima questãozinha. Eu agradeço, professor. 13. Na mesma página, não, na página... Isso. Na página da 11. Então a 11 já era a página 372. Agora vamos para a questão 13.
Uma pequena quantidade de um gás ideal é mantida hermeticamente fechada dentro de um cilindro rígido dotado de um êmbolo, parecido com a questão anterior. Puxando-se rapidamente o êmbolo, verifica-se uma diminuição na temperatura do gás, bem como aconteceu antes. Em relação à transformação sofrida por esse gás, é verdadeiro afirmar que a matemática da questão a gente acabou analisando na questão anterior. Então, tanto esta análise quanto esta análise que nós fizemos continuam valendo. Letra A. O volume aumentou num processo isobárico. Que o volume aumentou, a própria questão falou, mas isobárico não. A pressão tem que diminuir. Letra B. A pressão diminuiu num processo isovolumétrico. Mas o cara falou que o êmbolo foi puxado para cima, então como é que é isovolumétrico se o volume aumentou? Bom. Letra C. O volume aumentou no processo isotérmico. Nós sabemos que a temperatura tende a reduzir-se. E o próprio enunciado falou, verifica-se uma diminuição da temperatura do gás. Como é que o cara vai me dizer que é isotérmico logo depois? Bom. O volume aumentou proporcionalmente mais do que a temperatura diminuiu. Não, o volume vai aumentar numa certa proporção. A temperatura vai cair numa certa proporção. A pressão, sim, tem que se reduzir mais do que o volume aumentou, e não o contrário. Por eliminação tem que ser o item, vamos garantir. A pressão diminuiu proporcionalmente mais do que o volume aumentou. É justamente o que eu tinha citado antes, era essa questão que eu me referia. Show de bola. Essa questãozinha, digamos que é igual a questão 11, só que piorada, né? No sentido de dificuldade. Ah, não, me perdoe. Fique à vontade, é a aula de vocês. Fala, galerinha. Quer mais? Pede mais uma aí. 3760. Ótimo, é isso aí, cara. Eu queria muito que vocês me pedissem para corrigir exemplos. Como é que o cara vai saber, né, se não tem o gabarito? Não. Eu só não fiz para vocês a título de exemplo, porque eu geralmente tenho o hábito, né, nesses últimos anos de sala de aula, de fazer os meus próprios exemplos. Mas acho legal, agora que tu tentou, a gente corrigir todos. Questão 1 da página 360. Enquanto se expande, um gás recebe 200 joules de calor, que é igual a 200 joules. E realiza um trabalho de 50 joules, trabalho igual a 50 joules. Qual a variação de energia interna do gás? Variação de energia interna é o calor recebido menos o trabalho realizado. Recebeu 200, realizou 50 de trabalho. A energia que fica presa do gás, 150 joules. Show de bola! Tu vê, né? Era uma questão bem light mesmo, para ver se o cara estava começando a entender a matéria. Fizemos exemplos que tratavam dessa ideia, talvez até mais argumentados. Então, bacana deixar essas questões para quem tem mais dificuldade, para ver se a pessoa começou bem a brincadeira. Cede-se a um gás contido no recipiente 20 joules de calor. Ceder calor para um gás é o mesmo que o gás receber calor. Então, que é igual a 20 joules. E 5 joules na forma de trabalho. Ceder energia para um gás na forma de trabalho é espremê-lo. Então, nesse caso, o trabalho é negativo. O que tu tem que ter atenção é nos sinais. Os sinais da termodinâmica são perigosos. A maneira de falar que um gás recebeu energia na forma de trabalho é diferente. Então tu vê, né? Cede-se a um gás num recipiente 20 joules de calor, que é igual a 20 joules. E 5 joules na forma de trabalho. Ceder energia para um gás na forma de trabalho é espremê-lo. E isso nos sinais de termodinâmica é menos 5 joules. Isso já é bem mais delicado. Determine a variação de energia interna. ΔU é a energia recebida na forma de calor menos a energia na forma de trabalho. Ele recebeu 20 joules na forma de calor, menos, esse menos tira a vaga de muita gente. Menos com menos é mais, e 20 mais 5. A prova de que ele ganhou energia foi o fato de a energia do gás ter aumentado, tanto pelo calor recebido, quanto pelo trabalho recebido. E se não tivesse o menos aqui, ó, ele teria perdido, na verdade, 5 joules. Né? E ele falou que cedeu ao gás.
Então a energia interna do gás tem que aumentar 2 vezes, pelo calor recebido e pelo trabalho recebido. E o fato de a energia interna ter aumentado 25 joules mostra que realmente as duas situações foram de o gás receber energia. Legal, essa questão 2 merece atenção naquele menos ali, ó, muita atenção naquele negativo. Vamos fazer mais uma aqui no embalo, questão 3. Durante uma compressão, um gás cede 300 joules de calor ao meio externo, Q igual menos 300 joules. O gás ceder calor, o calor é negativo. Sabendo que o trabalho realizado sobre o gás foi de 70 joules, mais uma vez, quando o gás sofre trabalho, o trabalho é negativo. Isso é um perigo. Determine a variação de energia interna. A variação de energia interna é o calor recebido menos o trabalho realizado. Cedeu 300 joules de calor, menos 70 joules de trabalho. Variação de energia interna, menos 300 mais 70, que é menos 210. Nesse caso, pessoal, o gás esfriou ou aqueceu? Profunda. E aí, galerinha? Esfriou ou aqueceu? Esfriou. Esfriou. Sempre que a energia interna diminui, é porque o cara esfriou. Show de bola. Questão 3, mais um momento, né? Eu acho que assim, o aluno não se confunde geralmente no sinal do calor. Perder calor negativo, ganhar calor positivo. Estamos pensando no gás. Agora, o trabalho, cara, gera uma dor de cabeça enorme na galera. Gás realizou o trabalho positivo. Gás sofreu o trabalho negativo. Isso realmente pode complicar a vida do aluno. Vamos no embalo, vamos fazer a questão 4. Ainda na página 360. Página 360, questões que eram exemplo, né, e eu acabei convertendo em exercício. Questão 4. Enquanto um gás se expande, oba, trabalho é positivo. Um gás cede calor Q igual a 80. Um gás cede calor. Então eu não vou anotar Q igual a 80, Q igual a menos 80. E o safado copiou Q igual a 80 para provocar o aluno, para ver se o aluno entendeu que a informação foi dada em módulo. E na hora de jogar na primeira termodinâmica, o aluno tem que entender que é negativa essa perda. E realiza um trabalho, quando um gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Ele já até alegou que é expansão. Então, 40 joules positivos. Descubra a variação de energia interna. A variação de energia interna é o calor recebido menos o trabalho realizado. Recebeu menos 80 joules, que significa perder, e realizou um trabalho de 40, quer dizer que perdeu energia interna. Menos 80 com menos 40, menos 120 joules. E para encerrar essas questõezinhas que eram um exemplo, questão 5, sabendo que um gás contido no recipiente recebeu 500 joules, ele não falou de que, eu tenho que supor que é 500 joules na forma de calor, e realizou um trabalho, W igual de 530 joules, realizar trabalho é se expandir, o trabalho positivo. Responda se o gás sofreu aquecimento ou resfriamento. Na verdade é a mesma pergunta de antes, a variação de energia interna. Joga os dados na primeira lei da termodinâmica, 500 menos 530. O fato de energia interna, de a variação de energia interna ter dado negativo, ou seja, a energia interna diminuiu, a única explicação é que o gás esfriou ou resfriou. Resfriou. É um resfriamento ou um esfriamento. E ele tira aquela conclusão ali para ti no final, né? Delta U positivo, temperatura aumenta, delta U negativo, temperatura diminuiu, e delta U igual a zero, transformação isotérmica. Ótima pedida, garoto. Show. Obrigado, hein? E aí, galerinha, o que mais? O que mais? Desculpa, eu te peço. O que mais, pessoal?
Aproveita aí, porque senão eu vou começar a revisar a eletrostática. Mais questõezinhas? Se vocês tentaram e estão com dúvida, é o momento perfeito para a gente corrigir. Só esta maneira é cientificamente confirmada de aprender física. Todas as outras, a gente não tem certeza se funciona. Fazer exercício da dúvida é a melhor técnica para aprender física. Como é que é? Essa daqui a gente ainda não fizemos, mas eu já discuti isso, deixa eu ver. Lá na página 363. Um gás é mantido com volume constante, mesma coisa, né, galerinha? Ó, dá até para vocês arriscarem agora, quem ainda não fez a página 363, dá para fazer bem rapidinho, eu já corrigi, para ver se tu entendeu, inclusive, o que eu acabei de corrigir. É um repeteco ali, ó. Dá uma olhadinha naquilo. Vou te dar aí 5 minutinhos e eu corrijo.